Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo, volume 1, seção 8.4, exercício número 17. Vamos ao enunciado. O método da diluição do contraste é usado para medir a capacidade cardíaca, com 6 mg de contraste. As concentrações de contraste em miligrama por litro são modeladas por C de T igual a 20T vezes E elevado a menos 0,6T. 0 menor ou igual a T, T menor ou igual a 10, onde T é medido em segundos. Calcule a capacidade cardíaca. Então, o objetivo aí do exercício é calcular a capacidade cardíaca. A capacidade cardíaca, que é dado pela letra F, é igual aí a A, onde A é a quantidade de contraste, dividido pela integral de 0 até um tempo t, da concentração de contraste integral aí em dt, tá? Ou seja, a concentração do contraste no instante t, que foi fornecida. Capacidade cardíaca é o quê? É o volume de sangue bombeado pelo coração por unidade de tempo, ou seja, é a taxa de fluxo de sangue na aorta. Então, para calcular aí a capacidade cardíaca, a gente precisa da quantidade de contraste que foi aplicado, ou seja, a quantidade de contraste aplicado foi de 6 miligramas. E precisamos aí da integral da concentração de contraste na variação do tempo. A concentração de contraste foi fornecida aqui, tá? Modelada por essa equação, e o intervalo de tempo é de 0 a 10 segundos, lembrando que o tempo está dado em segundos. Vamos fazer então essa integral aqui, então podemos escrever, integral vai ficar de 0 até o tempo t é de 10 segundos, aí a gente tem a concentração de contraste, que é dado pela equação 20t, que multiplica e elevado a menos 0,6t, isso daí integral no diferencial dt. Para realizar essa integral, a gente vai ter que aplicar a integral por partes. Temos multiplicação entre duas funções aqui distintas, tá? Então, vou chamar esse termo aqui que está mais fácil de derivar de U. Então, U é igual a 20t. Aí vou derivar, temos aí que du é igual, derivada de 20t, fica 20, que multiplica o dt. E vou chamar o restante aqui de dv. Então, temos aí que dv é igual e elevado a menos 0,6t dt. Então, vamos ter que v é igual a integral aqui da exponencial, ela mesma, como aqui é função do primeiro grau, então é ele mesmo, e elevado a menos 0,6t, dividido pelo valor que acompanha o t, que é o menos 0,6. Aplicando agora aí a regra de integral por partes, a gente tem a integral de u dv é igual a u vezes v, ou seja, u é 20t, vezes o v, que é e elevado a menos 0,6t, dividido por menos 0,6. Como eu tenho uma integral aqui definida, essa parte da integral já está resolvida, então fica no intervalo de 0 a 10. Aí a gente tem aí menos a integral, que é de 0 a 10 também, de v, que é esse termo, e elevado a menos 0,6t dividido por menos 0,6, vezes du. E du a gente tem aí que é 20 dt. Então, a gente vai ter aí que fica igual esse 20, esse dividido por menos 0,6, vou por aqui em evidência, isso multiplica o t, o e elevado a menos 0,6t, vou deixar aqui a variação do limite e substituo tudo depois. Aqui, esse 20
e esse dividido por menos 0,6 é constante, então fica ali fora. Então fica menos, aí o 20 dividido por menos 0,6 vezes. Aí sobrou aqui a integral só desse termo vezes o dt, que é a mesma integral aqui que a gente fez para o dv, né? Então a gente tem que é e elevado a menos 0,6t dividido pelo menos 0,6. Isso variando aí de 0 a 10, tá? Então eu posso reescrever aí, colocando alguns termos em evidência. Colocando esse termo aqui em evidência, que está nos dois termos, e colocando e aí nos dois termos, tá? Em evidência, 20 dividido por menos 0,6, aí e elevado a menos 0,6t, que multiplica aqui nesse termo, sobrou o t, aqui nesse termo sobrou o menos, aqui 1 dividido por 0,6. Então, vou colocar mais, menos com menos, 1 dividido por 0,6. Os dois limites aí são iguais, ou seja, de 0 a 10. Ficou mais simplificado para fazer a substituição dos limites de integração. Então, a gente vai ter aí 20 dividido por menos 0,6. Aí, abre um colchete aqui. Vamos ter primeiro o limite superior, que é o 10. Então, fica elevado a menos 0,6 vezes 10, que multiplica 10 mais 1 dividido por 0,6. Aí, vamos ter menos o limite inferior, que é o 0. Então, fica elevado a menos 0,6 vezes o 0. E vamos ter aí vezes o t, que é 0, mais 1 sobre 0,6. Isso fecha. Aqui fica e elevado a 0, que dá 1, tá? Aqui multiplica, fica 6, e aí a gente pode calcular o valor aí. Então, usando a calculadora, vamos ter aqui 10 mais aí 1 dividido por 0,6, que multiplica o e, que está elevado a menos 6. Aí a gente tem aqui menos esse termo aqui, que fica 1 dividido por 0,6. Isso daí multiplicado por 20 dividido por menos 0,6. Então, a gente tem aí o valor de 54,59. Aí, vou arredondar aqui 2, tá? Que fica na unidade. A concentração, né? Ela tá na unidade de miligrama por litro. Então, fica miligrama por litro multiplicado aí pela unidade do tempo, que é o segundo. Então, a gente pode calcular agora a capacidade cardíaca, né, que é a taxa aí de fluxo na aorta, como sendo igual a A, que é a quantidade aí de contraste, que é o 6 miligrama, dividido pela integral de 0 a t da concentração aí do contraste dt, que a gente calculou entre o tempo aí de 0 a 10 segundos, que deu 54,592 na unidade de miligrama por litro vezes segundo. Aí, análise dimensional, ó, miligrama corta com miligrama, a unidade aqui do litro que está dividindo passa lá em cima multiplicando. Então, vamos ter aí capacidade cardíaca F como sendo 6 dividido por 54,592. A gente tem um valor aí de 0,1099, tá? Que se arredondar aqui 1, tá? Na unidade de litros por segundo. A resposta no livro, né, dada em minutos, para ficar mais fácil de avaliar. Então, convertendo aqui o segundo, né, a gente sabe que 60 segundos é 1 minuto. Aí a unidade de segundo corta com segundo. A gente tem o F aí na unidade de minuto, multiplicado por 60, como 6, aqui a gente pode arredondar, 6,6 aí litros
por minuto, tá? Bom, então temos aí 6,6 litros por minuto, né? Que é a taxa de fluxo aí de sangue na aorta. Bom, espero que tenham gostado aí da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!